Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, que frequentam, né, virtualmente, inclusive, o nosso querido Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós, hoje, nessa tarde, pedindo a Deus a sua misericórdia, né, que nos dê muita saúde, paz, sabedoria, refletiremos sobre um item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que eu escolhi para essa nossa conversa, desse cair de tarde, é o item 6, Parábola dos Talentos, conhecida, né, por todos nós, uma belíssima parábola. Inicialmente, eu vou ler o Evangelho que traz a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja este servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É óbvio que para a gente interpretar essa riqueza que é essa parábola, a gente precisaria de um vasto tempo. Então, a gente vai fazer aqui um corte epistemológico, ou seja, a gente vai comentar muito rapidamente, porque a gente está no Evangelho do Lar e não é o tempo de uma palestra, mas vamos tentar refletir ainda aqui rapidamente sobre a beleza dessa parábola, que traz múltiplas lições, né, para todos nós, especialmente os cristãos. Para que a gente possa refletir melhor, valem alguns esclarecimentos sobre o valor do talento. No site Mundo Espírita, inclusive, tem um título chamado Moedas do Evangelho, muito interessante, por sinal. E lá se vê a explicação dos valores das várias moedas. E o talento que tinha de ouro, de prata, o talento de ouro, para a gente ter uma ideia de como esse Senhor confiou a esses servos, o talento tinha um valor muito alto. É claro que, metaforicamente, a gente vai depois ver como isso significa o amor de Deus e a confiança dele para conosco, nos dando múltiplos talentos.
Literalmente aqui um talento de ouro, né? Ele correspondia a 6.000 denários. E lembrar que um denário valia um dia de trabalho. E o ceitil valia a 10ª parte de um denário. Daí a gente recorda quando Jesus diz, não sairás daqui enquanto não pagares o último ceitil, significa que tem coisas que a gente faz e que acha, mas isso é tão mínimo, a gente não deve desculpas, isso não é uma falta, isso não é um equívoco, mas é sim, significa que todos os nossos equívocos, todas as nossas mazelas morais, a gente precisará quitar perante o tribunal da nossa consciência. Sem essa quitação, né, sem o resgate, o arrependimento, resgate, reparação, não tem como a gente evoluir e galgar os degraus da ascensão. Então, visto como era valioso o talento, e metaforicamente como significa a quantidade de riqueza que Deus nos dá, né? Assim, de talentos tão importantes para o nosso desenvolvimento moral, espiritual e intelectual. E muitas vezes a gente tem esse talento. Para a gente contextualizar melhor, vamos imaginar, e depois a gente vai falar de uma parábola explicada por Humberto de Campos, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, Psicografia de Chico, dessa parte da interpretação. Vamos ver algumas qualidades que Deus nos dá e que a gente, às vezes, não aproveita muito. E alguns vultos que aproveitaram, inclusive, auxiliaram na evolução do cristianismo, ou então da própria ciência. Suponhamos que a gente receba os talentos da inteligência, riqueza, autoridade ao poder, discernimento e determinação. Então, se a gente recebe, por exemplo, o talento da inteligência, é preciso que a gente multiplique esse talento, porque uma inteligência sem ter um efeito concreto, teleológico, finalístico, que a gente empregue para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades, para contribuir para o coletivo, para a sociedade, de maneira sadia e ética, é um talento enterrado. Então, a gente percebe que há muitos talentos que auxiliaram na evolução da humanidade. Se a gente pensar, por exemplo, o talento da inteligência de Einstein, que trouxe a teoria da relatividade, dos cientistas Watson e Crick, que trouxeram o modelo, né, helicoidal do DNA, que foi tão importante, da estrutura helicoidal da molécula do DNA, que foi tão importante depois para desenvolver ainda mais a ciência, ou do querido cientista Seib, né, que ele desenvolveu a vacina, que foi melhor sucedida, mais bem sucedida, aliás. E veja como esse talento auxiliou tanto a humanidade. Imaginemos nós agora, muitos que precisam fazer determinada intervenção, se não tivéssemos, né, uma anestesia que foi se aprimorando com o decorrer do tempo, etc. Um outro talento que a gente pode colocar e que é muito importante, a gente pode ajudar bastante semelhante, a riqueza. Muitas pessoas dizem, equivocadamente, que o dinheiro corrompe. O dinheiro não corrompe, não. O dinheiro não corrompe, o dinheiro é neutro. Quem vai direcionar o dinheiro é a pessoa. Então, se a pessoa tem valores morais e espirituais elevados, vai direcionar da melhor forma possível. O dinheiro é neutro. Somos nós que direcionamos. Somos nós que determinamos a forma como usá-lo. Então, se a gente usa a riqueza material para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são necessitados, né, com programas de socorro aos vulneráveis, etc., é um talento maravilhoso que a gente acaba espalhando, que a gente acaba trazendo conforto, né, pelo menos material, às pessoas. E, enquanto isso, nós precisamos também desenvolver a nossa riqueza espiritual. A riqueza espiritual com aqueles valores imperecíveis, né, da paciência, da tolerância, da indulgência, da benevolência, da sabedoria, né, com a determinação de estudar, de conhecer, etc. Aí nós temos também o talento do poder, terceiro que a gente está trazendo aqui. Porque o poder ele é tão neutro como o dinheiro. O exercício mal do poder decorre da evolução moral da pessoa. Se a pessoa não é evoluída moral e espiritualmente, é claro que vai exercer o poder de forma maléfica.
de forma não condizente com o que deve ser. Então, o poder, por exemplo, ele pode ajudar também. Basta que a gente lembre do imperador Constantino, né, que em 313, aliás, 13 de junho, salvo engano, 313, ele publica o Edito de Milão, né, que pôs fim àquela pesada mão de Roma, né, que proibia que a pessoa vivesse a sua religião, etc. E a partir desse Edito de Milão, os cristãos, então, puderam praticar a religião deles sem a mão pesada do Império Romano. Então, como é importante, né, esse talento do poder bem direcionado, muito bem direcionado deve ser, porque quem tem o poder não pode abusar dele. Se Deus concede o poder a alguém e esse alguém abusa do poder, tem uma dívida muito grande perante a sua própria consciência, perante as leis de Deus, né, que estão gravadas em nossa consciência. Aí nós temos também o talento do discernimento, que é importante. Olha, quando a gente tem o talento do discernimento, a gente vai usar bem também o talento do poder, o talento da riqueza, enfim. E nesse talento do discernimento, a gente pode trazer o exemplo magnífico de Allan Kardec. E aquela frase dele, quando ele disse que fora da caridade não há salvação. Que Chico, inclusive, disse, se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, não seria espírita. Porque aí seria proselitismo. Aí Chico diz, ainda bem que ele disse fora da caridade não há salvação. Por que isso? Esse discernimento fantástico de Kardec, porque a caridade está ao alcance de todos. Então, se está ao alcance de todos a caridade, moral ou material, significa que todos podem se salvar. E aqueles que dizem, eu tenho tão pouco materialmente para dar, mas pode dar muito espiritualmente, pode dar muito moralmente. Então, esse talento aí, esse discernimento que Kardec nos traz. O talento da determinação. Kardec também foi muito determinado. Chico também muito determinado, né? Chico não saiu da estrada de trazer, de difundir, de divulgar da melhor forma possível a doutrina espírita. E a gente percebe também essa determinação em personagens da Igreja Católica também, como Teresa d'Ávila, né? Que viveu entre 1515 e 1582. Porque naquela época que ela vivia, ela foi uma religiosa escritora espanhola, os conventos estavam sendo usados para frivolidades, né? Que o pessoal da sociedade ia lá, aliás, conversava, disse, Teresa, com a determinação dela, tinha uma mediunidade ostensiva também, ela. Daí porque alguns historiadores classificam Teresa como mística, e, além do mais, ela era extremamente inteligente, ela tinha uma inteligência muito vivaz, mas muito vivaz mesmo, e tinha um poder de argumentação fantástico, Teresa. E, além do mais, ela tinha um bom humor muito bom também. Então, Teresa ela foi muito importante nessa reconstrução moral, para que os conventos tivessem sua destinação realmente como deveria ser. E tem uma frase de Teresa que ela diz o seguinte, veja que bonito, Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher, com a graça de Deus, é uma fortaleza, com a graça de Deus e muito dinheiro, é uma potência. Ela queria justamente contribuição para esses conventos, etc. E a gente percebe, portanto, que são vários os talentos que a gente tem. Tanto é que no livro Entre Irmãos de Outras Terras, é dito que o Senhor deu 5 talentos, o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, prestígio a um, depois deu 2 talentos a outro, e deu 1 a outro. E esse que recebeu 1, ele enterrou o talento. E o que recebeu 1, nessa interpretação da parábola, foi o que recebeu o talento da doutrina espírita. E, quando ele vai se justificar com o Senhor, ele disse que ficou com medo, porque a doutrina espírita é tão especial, etc., que ele ficou com medo de violar. E o que é que o Senhor responde a ele? Ô servo, o que recebeu 5 rendeu para 10, o que recebeu 2 rendeu para 4, eles poderiam render muito mais pela evolução deles, que necessitava do conhecimento espírita que você não levou, porque você enterrou. Olha a nossa responsabilidade, porque nós reencarnamos não é só para a nossa evolução,
é para a gente também auxiliar a evolução daqueles que estão ao nosso redor, de que, de alguma forma, têm contato conosco. Então, pensemos nisso e respeitemos os talentos que Deus nos dá, multipliquemos esse talento, especialmente nós que somos espíritas, divulguemos a doutrina espírita e não enterremos esse talento fantástico para que nós mesmos possamos evoluir e aqueles que estão ao nosso redor, que de alguma forma se comuniquem conosco. Assim seja.